Olá a todos e bem-vindos ao nosso podcast Era Vargas, a Contradição Fatal. Hoje mergulharemos em um dos períodos mais complexos e controversos da história brasileira, um tempo que, embora tenha terminado há décadas, continua a moldar a política, a economia e até a nossa cultura. Nosso objetivo é aprender mais sobre Getúlio Vargas, explorando sua ascensão, os métodos de centralização de poder, sua afinidade com regimes totalitários e, finalmente, como seu legado se manifesta no Brasil de hoje. Eu sou Maria Eduarda Vinhal e comigo estão João Lucas Magalhães, Maria Eduarda Domingues, Letícia Rodrigues e Guilherme Ramos. A Era Vargas se estendeu por 15 anos, de 1930 a 1945, e começou com a deposição do presidente Washington Luiz. Mas para entender Getúlio, precisamos voltar à República Velha. Exatamente. O Brasil vivia sob a chamada República do Café com Leite, onde as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo se revezavam na presidência em um acordo. Em 1930, essa estrutura implodiu. O presidente paulista Washington Luiz recusou-se a indicar um mineiro, rompendo o pacto, e escolheu Júlio Prestes, também paulista, para concorrer. Isso enfureceu a oligarquia mineira, que se aliou às oligarquias paraibana e gaúcha para formar a Aliança Liberal, lançando Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como vice. Mas mesmo assim, Júlio Prestes venceu a eleição. Contudo, membros da Aliança Liberal se recusaram a aceitar a derrota e começaram a conspirar. O estopim veio com um assassinato que, embora não estivesse diretamente ligado à política eleitoral, foi usado como pretexto para a rebelião militar, a morte de João Pessoa em Recife. A chapa de Vargas usou o incidente para justificar uma mobilização armada, atribuindo a culpa da morte ao governo de Washington Luiz por meio de discursos inflamados e cheios de comoção. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. A Era Vargas é dividida em 3 momentos: governo provisório, que foi entre 1930 e 1934, governo continuacional, que foi entre 1934 e 1937, e o Estado Novo, que foi entre 1937 e 1945. Vamos começar pelo governo provisório. A fase deveria ser apenas de transição, mas Vargas, que já demonstrava sua habilidade de se sustentar no poder, adiou quando pôde a convocação de uma constituinte. Suas primeiras medidas visavam a centralização total. Ele dissolveu o Congresso Nacional e passou a governar por decretos-leis. Os governadores estaduais foram substituídos por interventores nomeados por Vargas, muitos deles tenentes inexperientes que participaram da Revolução. Economicamente, Vargas teve que lidar com os efeitos da crise de 1929. Ele agiu comprando e incendiando milhares de sacas de café para tentar valorizar o produto. No campo social, ele começou a pavimentar sua imagem populista, criou o Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente nos sindicatos, controlando-os. A concentração de poder gerou forte reação, e essa insatisfação explodiu na Revolução Constitucionalista de 1932. O levante foi militarmente derrotado após 3 meses de guerra civil. Contudo, Vargas fez concessões, convocou eleições e promulgou a Constituição de 1934, que foi considerada moderna para a época. A criação da Justiça Eleitoral em 1932, que foi fundamental para combater as fraudes sistemáticas da Primeira República, garantindo eleições mais seguras e com voto secreto. Além disso, Vargas atendeu a uma antiga demanda ao aprovar o sufrágio universal feminino em 1932. Com a promulgação da Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente pelo Congresso para um mandato que iria até 1938. É neste período que a política brasileira caminha para a radicalização e nossa tese da contradição fatal começa a se materializar. Surgem grupos ideológicos extremos. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, de Plínio Salgado, de extrema-direita com inspiração fascista e tendências antissemitas. De outro, a Aliança Libertadora Nacional, a ANL, de orientação comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes. O governo usou o levante comunista fracassado de 1935,
a intentona comunista como pretexto para ampliar as medidas autoritárias e restringir liberdades individuais. E aqui chegamos ao ponto de virada, que é o autogolpe de 1937. Como Vargas não poderia concorrer à reeleição, ele precisava de um novo pretexto para continuar no poder. Foi então que ele explorou o medo da população com a ameaça comunista. Vargas divulgou o Plano Cohen, um documento comprovadamente falso, que falava sobre uma suposta conspiração comunista em curso no país, justificando a necessidade de um golpe de Estado. O Estado Novo, iniciado em novembro de 1937, foi a fase ditatorial mais rígida do Brasil. Vargas cancelou as eleições, fechou o Congresso, as assembleias estaduais e todos os partidos políticos, governando apenas por decretos-leis. O controle total era a meta. Para isso, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, mais conhecido como DIP. Conforme o analista Flamogente afirma, Vargas tinha esse estilo adatorial fofinho, mas o DIP era a ferramenta da censura. Censurava as opiniões contrárias ao governo e produzia a propaganda que ressaltava o regime e o líder. A propaganda de Vargas o transformou em um mito, o pai dos pobres. Como isso era feito? Vargas foi o primeiro a fazer propaganda pessoal em larga escala, um verdadeiro culto à sua personalidade, típico do nazismo, fascismo e do comunismo. Ele usou o rádio como principal instrumento. Com o jornal diário A Hora do Brasil, a retórica era clara. Vamos modernizar e ter grandes lideranças, uma postura que tinha os elementos necessários para ser um fascista brasileiro. Esse populismo se solidificou com a política trabalhista. Em 1943 foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, além do salário mínimo. No entanto, como o professor Rodrigo Constantino aponta, a CLT foi, nas palavras dele, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, um fascista. E qual foi a contradição fatal do Estado Novo no cenário global? O grande paradoxo. Getúlio era simpático ao eixo. Contudo, devido às pressões econômicas e a uma sensibilidade ocidental do povo brasileiro que se manifestou contra o fascismo, o Brasil se aliou aos aliados, liderados pelos Estados Unidos. O resultado foi bizarro. O exército brasileiro combatia na Europa governos semelhantes ao seu próprio regime autoritário no Brasil. O Brasil forneceu matérias-primas e em troca de empréstimos para modernizar seu parque industrial, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Essa aliança foi crucial para os Estados Unidos, que implementaram a política de boa vizinhança. O objetivo era mudar a imagem intervencionista e assegurar os aliados. O lado cultural foi muito mais visível, com a visita de Orson Welles e Walt Disney, que criou o personagem Zé Carioca. Artistas como Carmen Miranda foram aos Estados Unidos para colaborar na indústria cinematográfica. E disseram que eu voltei americanizada. Do dinheiro que estou muito... Com o fim da guerra e a derrota dos regimes totalitários na Europa, o projeto autoritário de Vargas se tornou insustentável. Pressionado por demandas democráticas como o Manifesto dos Mineiros, Vargas foi forçado a renunciar em outubro de 1945, por um ultimato dos militares. Após um breve período fora do poder, Getúlio Vargas retornou, desta vez eleito democraticamente em 1950, aproveitando-se de sua fama de pai dos pobres. Sua volta foi vista com terror pela oposição, que se congregava na União Democrática Nacional, na UDN, formada por liberais e conservadores, com forte oposição ao varguismo. O principal inimigo era o jornalista Carlos Lacerda.
A oposição de Lacerda era implacável. Ele publicou na tribuna da imprensa que o senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. A tensão só aumentou com o caso de Samuel Weiner, um jornalista pró-Vargas que, segundo denúncias de Lacerda, recebia financiamento do Banco do Brasil, violando a lei que proibia estrangeiros de controlar grupos de comunicação. Lacerda, que havia saído da militância comunista para se tornar um ferrenho anticomunista, via Vargas como um perigo permanente. Quando se quer envenenar uma nação, começa por envenenar as fontes do conhecimento público. A crise atingiu o ápice com o atentado da Rua Tonelero em 5 de agosto de 1954. O alvo era Carlos Lacerda, que sobreviveu, mas seu guarda-costas, o Major Rubem Vaz, foi morto. As investigações militares apontam o chefe de segurança de Vargas, Gregório Fortunato, como o mandante. A pressão política e militar pela renúncia foi insuportável. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, Vargas redigiu sua carta-testamento e cometeu suicídio, um ato extremo, mas profundamente político. Ele escreveu: "Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma opressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." A questão da manipulação da informação também nos conecta diretamente ao passado. O uso do Plano Cohen, um documento falso, para legitimar o golpe de 1937 é o paralelo histórico perfeito para problemas contemporâneos das fake news. Usados para explorar o medo e desestabilizar a democracia, a censura da DIP mostra como a informação pode ser controlada em regimes que buscam poder total. Por fim, há o aspecto também da xenofobia e da simpatia totalitária. Durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, ou seja, judeus. Esse ato mostra a simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão e estabelece um elo histórico com a xenofobia e o antissemitismo. A contradição fatal de Getúlio Vargas, a fusão do autoritarismo de inspiração fascista com o populismo paternalista, não foi apenas um capítulo da nossa história, mas a fundação de um sistema que ainda luta para conciliar a liberdade individual com a intervenção estatal. Estudar Vargas com todos os seus detalhes e contradições é essencial para compreendermos de onde vêm os dilemas ideológicos que definem o Brasil de hoje. E agradecemos a todos vocês por nos acompanharem nesse estudo aprofundado. O feijão subiu de preço, o café subiu também, carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém. Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz. Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais. Ai, ai, ai.